Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início hoje ao meu primeiro podcast e para começar com chave de ouro, vamos começar falando de Reiki. E para falar de Reiki, estou recebendo hoje aqui meu amigo João, né? João, se apresenta aí para os nossos convidados. Olá, né, gente? Tudo bem? É uma alegria para mim estar hoje aqui para conversar sobre Reiki. Eu queria, antes de começar, me apresentar para vocês, né? Eu sou João, sou psicólogo, tenho formação em psicologia hospitalar e também me entrei pela linha do Reiki, né? Há mais de 10 anos comecei a estudar o Reiki e me tornei um mestre reikiano, Usui tradicional. E hoje eu estou aqui para a gente bater um papo sobre Reiki, esclarecer, tirar dúvidas e bola para frente. E afinal de contas, né, o que é Reiki, né, João? De onde surgiu esse nome Reiki? Sim. Vem de alguma cultura isso aí? Sim, o Reiki é da cultura japonesa, né? A palavra Rei quer dizer energia cósmica universal. A energia cósmica universal é aquela energia que é representada nas nossas escrituras como sendo o sopro divino, né? O hálito de Deus que deu vida ao barro. O barro que somos nós, a nossa carne, as nossas células, que precisa ser vitalizada por essa energia que vem do universo. Então essa energia, ela entra no nosso organismo através da respiração e através também dos centros de força, que são os chakras, os 7 principais centros de força que absorvem essa energia que vem do universo, nutrindo as células, ativando as inteligências que compõem cada átomo de nosso corpo. E você falando de energia de Reiki, né? Nós estamos aqui em clima de Reiki, né? Totalmente aqui à vontade, Totalmente, né? aqui ó, em Lotus. Bem à vontade mesmo, estou me sentindo aquela energia aqui do seu espaço aqui, do seu ambiente. Estamos aqui no espaço do João aqui, montamos esse cenário aqui bacana, gostoso, né, que João? E você falou agora há pouco de Reiki, mas você também é professor de yoga, de Reiki também, né? Sim, sim. De Reiki você também dá aula? Eu sou professor de psicologia, né? E tenho formação em docência no ensino superior. Essa minha formação me dá habilitação, né, para ensinar qualquer coisa que eu saiba, né, e que eu possa ensinar. Então, como eu também fiz a formação em Reiki tradicional Usui, nos 3 níveis, eu me tornei mestre reikiano no nível 3A, 3B, né, que me dá essa capacidade de fazer esse trabalho, né, de formar reikianos. Não só ser um terapeuta reikiano, como também formar reikianos. O Reiki ele trabalha muito alguma parte específica do corpo, o corpo todo da pessoa? O corpo todo, né? A gente precisa pensar o corpo como uma unidade multidimensional, né? Que tem várias dimensões. A gente tem a dimensão física do corpo, que é esse corpo físico que a gente tem, constituído de células, que se nutre das energias da terra através da alimentação, através da respiração. E essa nutrição, ela sustenta esse corpo físico. Temos o corpo mental, que é o corpo que pensa, que tem ideias, que armazena, né, as ideias. E temos o corpo emocional, o corpo que sente, que tem emoção diante das coisas. Então, fundamentalmente, a teoria do Reiki, ela traz essa ideia de 3 corpos interagindo simultaneamente para constituir a vida. O corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. O corpo mental atuando diretamente no corpo físico através da psicomotricidade, né? Então, na medida que você pensa, você é capaz de articular o corpo obedecendo aos comandos do seu pensamento. Então, o corpo ele tem uma íntima relação com o pensamento e ele responde ao pensamento, né? E as emoções, os pensamentos, eles têm significados e eles trazem para a gente sentimentos.
esses sentimentos também atuam no corpo, liberando químicas, liberando movimentos para a realização da vida. Quer dizer, você, através dessa prática do Reiki, né, juntamente com o teu trabalho, você consegue fazer com que a pessoa a alma libere alguns comandos por corpo. Alguns comandos para o corpo, né? O corpo ele precisa relaxar, ele precisa respirar e ele precisa se autorregular, porque ele foi programado para ter uma autorregulação que independe da nossa vontade consciente. Essa autorregulação, ela, quando o pensamento e o sentimento eles estão alterados, o corpo responde também se alterando no seu funcionamento e ele também não consegue se autorregular, promovendo a saúde física. Então, muitas doenças que aparecem no corpo têm essa origem que a medicina coloca dentro do campo da psicossomática, né? O corpo respondendo à mente, às emoções e às atividades mentais. Além dessas 3 dimensões, a gente tem também a dimensão espiritual, né? Que essa dimensão não seria uma dimensão física, é uma dimensão intencional, né? É difícil a gente explicar aqui, mas a gente pode, na explicação do Reiki, ver o Reiki como sendo a energia fundamental, né? Aquela energia que tudo que existe no universo foi feito de Rei, dessa energia cósmica universal. Então essa energia, ela está ali disponível e, dependendo da intenção que se coloca nela, ela vai tomar forma daquilo que foi intencionado. Se a gente imaginar assim, que você, num momento qualquer, vai imaginar uma árvore. Então você cria dentro do seu pensamento a imagem de uma árvore. Essa árvore ela passou a existir dentro do seu campo mental. E ela foi formada pela energia Rei, que você absorve e dá forma e cria uma imagem. E assim os corpos e as vidas e as diferentes coisas que existem no universo foram intencionados a tomarem formas diferentes utilizando a energia Rei. Então, essa energia é uma energia inteligente que nutre e vitaliza as células. Se a gente imaginar o DNA do ser humano, né? Ali a gente tem uma programação toda feita pelo arquiteto do universo, né? Para cumprir um determinado destino, um destino de harmonia, de saúde, de autorregulação. E esse programa, no decorrer da vida, ele não se cumpre. Ele vai se perdendo em doenças, em adoecimentos, né? em intoxicações, porque o corpo não se nutre dessa inteligência que vai vitalizar essa inteligência do DNA. Que ele precisa ser reconstruído para voltar ao caminho natural, né? A gente precisa se nutrir constantemente da energia Rei, da energia cósmica universal, do sopro divino, né, em cima do nosso barro. Se a gente não respira esse sopro divino, a gente literalmente morre, né? Fica sem vida. Apesar de ter ali toda uma estrutura de inteligência potencial para funcionar, mas sem força para funcionar. Então a força vem desse sopro, dessa respiração, desse fluido que vem do universo. Então nós recebemos e nos nutrimos naturalmente. Os centros de força eles estão circulando, feitos uns ventiladorzinhos, absorvendo a energia do universo, assim como a nossa respiração. Então a gente respira involuntariamente. Ninguém vive controlando a respiração, não é? Você só respira controlado se você der uma intenção. Você respire fundo, aí você vai e respira mais fundo, né? Através de um comando, né? De um comando. Mas existe um comando involuntário que faz a respiração funcionar, assim como o coração bater.
né? Então, é nesse mecanismo involuntário que também ocorre a respiração da alma, na nutrição do rei, ativando as inteligências das células, das moléculas do corpo. E precisa haver um equilíbrio, né? Precisa haver um equilíbrio. Então, se a gente mental e emocional, a gente está perturbado, a gente para literalmente de respirar. Você observa, eita, eu não estou respirando, a respiração ela fica alterada, ofegante, né? E você vai vendo que essas coisas acontecem de uma forma mecânica, automática. E mecânica e automaticamente a gente também para de respirar. Isso acontece muito numa pessoa que está deprimida. A pessoa deprimida respira pouco, né? Inclusive nas terapias com pessoas deprimidas, a gente orienta que ela respire, né? Oxigene o cérebro, porque é necessário oxigenar as células. E às vezes a pessoa toma medicação e a medicação não faz efeito. Faz efeito em uns e em outros não faz efeito. O que é que tem num que no outro não tem? Muitas vezes é a desvitalização da célula. A célula está sem a energia rei, está sem respirar e fica fraca, fica sem inteligência e não consegue perceber que tem uma medicação ali pertinho dela. A medicação sai na urina e não entra na célula. Ô João, né? Eu percebo um exemplo. Já vi pessoas que estão ofegantes ali, que parece até que está com cansaço, acha que ela está com asma, alguma coisa. Na verdade, sim, ela está com ansiedade, ela precisa ter um equilíbrio. Isso tem algo a ver com esse trabalho? O problema da ansiedade tem a ver com questões psiquiátricas, né, que é já um desequilíbrio no campo das células do sistema nervoso, que talvez por estarem tão desnutridas, elas não conseguem mais funcionar de uma maneira legal, né? Essa desfunção das células, elas acontecem por diversas razões que são explicadas dentro da psiquiatria e da medicina, com muita propriedade. As causas alimentares, o estresse, a própria genética, né, que muitas vezes a pessoa tem aspectos genéticos que não favorecem a autorregulação das células. E a gente lança um olhar atual, né, através do Reiki, para essa questão da nutrição do rei das células. E a gente vem conseguindo avanços nos tratamentos, né? Tratamentos de pacientes psiquiátricos que estão tratando de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, estão tomando medicação e estão fazendo sessões de Reiki. A gente observa que elas evoluem muito rapidamente. Então, a gente já tem experiência mostrando que isso acontece de fato, né? E a Organização Mundial de Saúde já acolheu o Reiki como uma terapia integrativa que deve estar acompanhando, né? No SUS mesmo, a gente já tem isso já faz parte do SUS. Assim. Já está fazendo parte do SUS, né? Porque as evidências são grandes, né, de eficiência e eficácia. Então, é a gente abrir a mente e começar a pensar, né, sobre novas possibilidades de terapêuticas, né, integradas com as terapêuticas tradicionais que já existem, e a gente vai ver que muitas coisas que não estão dando resultado nas terapêuticas tradicionais e que encontram um resultado positivo quando está integrada com uma terapêutica alternativa como o Reiki e outras práticas, a pessoa consegue ter um avanço na sua cura. É como o médico consegue perceber que o problema daquele paciente não é um problema que é tratado pelo aquele profissional, mas sim pelo profissional da área de Reiki, de terapia. Ele faz essa indicação, no caso do paciente. A indicação não para que ele deixe de fazer um tratamento que está fazendo, mas fazer um tratamento integrado, complementar. Exatamente. Porque aquela química ele precisa adquirir, ele precisa tomar aquele medicamento. Lógico. E o organismo precisa assimilar esse medicamento. Aí é onde entra o teu trabalho. Né? Aí o trabalho do terapeuta Reiki é estimular esse psiquismo, essa inteligência a absorver a medicação, porque existe também questões psicológicas, né, do desejo de
de não se curar. É como se o Está corpo... ali também, né, dentro daquele sistema como um todo, atuando para que a doença se instale. Então, trabalhar de uma maneira holística, né, em todos os corpos, o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual, todos eles ao mesmo tempo, a probabilidade de se chegar a uma cura integral da pessoa é muito grande. E a gente tem visto isso acontecer com muita frequência. Me corrija se eu estiver errado. É como se o paciente está tomando uma medicação, mas o corpo não está aceitando e ele precisa entender, a mente precisa entender que há necessidade de tomar aquele medicamento. Eu diria que as células, né? As células elas precisam despertar para que tenha ali uma medicação, que tenha uma solução para aquele caos que ela está vivendo ali dentro. De toxinas, de cargas emocionais que estão ali misturando químicas dentro do organismo e as células não estão conseguindo se autorregular e perceber qual é a lógica da cura dentro daquele processo. Então, chegando uma mão de fora, trazendo energia inteligente e luz para que aquelas células elas consigam se nutrir de inteligência e consigam perceber a lógica de uma medicação e respondam a essa medicação, é aí onde entram essas práticas, né? Existe uma coisa interessante, né? A gente sabe que a energia ela não se cria, ela se transforma, né? Ela existe e está sempre se transformando. E a gente tem, dentro do nosso corpo, um movimento contínuo de células, de sangue, de fluidos. E esse movimento, ele gera energia. Movimento, ele gera energia. Essa energia ela é sintetizada pelo organismo, pelo biológico, em uma energia chamada bioeletricidade. Essa bioeletricidade é uma eletricidade mesmo, que vai fazer... Uma ação que gera uma energia, né? Uma ação que gera uma energia elétrica, né? Transforma a energia mecânica em energia elétrica. Assim como a queda d'água das cachoeiras, energia mecânica de queda vai ser transformada em energia elétrica que vai dar impulso a tudo quanto é eletrodoméstico que a gente tem. E dá vida a várias coisas, né? A várias coisas. Mas a eletricidade tem as suas leis. Toda eletricidade precisa de aterramento. A gente não pode colocar na tomada uma eletricidade sem terra, senão explode tem que respeitar o espaço, liquidificador. Né? Tem que respeitar o espaço e os limites, né? Os espaços e os limites. Então, essa lógica da eletricidade ela é compreendida pelo cérebro que está sendo nutrido por uma inteligência que funciona fazendo com que esse cérebro ele perceba o que fazer, né, com essa eletricidade. Então, ele aterra. Mas no caso da neurose, das psicoses, das doenças mentais, essa carga de elétrica ela não é percebida pelo cérebro e ela fica dentro do sistema, se ancorando nas vísceras e fazendo com que ocorram desfunções daquelas vísceras. Então é preciso descarregar aquela eletricidade que está ali. Então a gente vê na acupuntura, que é uma lógica da medicina oriental, que utiliza essas descargas elétricas, muitas vezes, para poder causar a cura de determinadas desfunções de determinados órgãos. Isso é muito interessante, né? Que é visto por nossa medicina ocidental como um placebo, uma coisa que não tem muita fundamentação científica, porque se palpa em energias que não se tem concretamente experiências acadêmicas que provem a existência disso. Enfim, são formas de pensar, né? A gente vê que existem uma diversidade de formas de pensar e que essas formas, quando elas conseguem dialogar, podem construir um saber muito mais abrangente e muito mais eficaz. Existe um grande preconceito de algumas pessoas ainda em relação ao reiki, ao trabalho do reiki, né? Sim, é verdade. Existe a falta de conhecimento, né? Se você perguntar a muita gente o que é reiki, a pessoa vai dizer, nunca ouvi falar nisso.
Não sei nem o que é isso, nunca passei por isso. E nem mesmo o João aí falando disso tudo, eu ainda não entendi o que é isso. Mas precisa experimentar, sentir, né? Experimentar. Então a gente tem assim, o reiki objetivamente é isso, você vem para uma sessão de reiki, vai se deitar numa maca e ali vai ser induzido a relaxar através de som, de imagens, de aromas que vão estar dentro daquele ambiente, e o reikiano amorosamente vai acolher você ali naquele momento e induzir você a um estado de internalização para que você receba nos seus centros de força energias que vão ser dadas por ele. Canalizando a energia cósmica, ele vai ativar os seus centros de força e fazer você receber aquela energia que naturalmente você não está conseguindo fazer sozinho, essa respiração. Então, são comandos energéticos que são feitos com as mãos impostas sobre os centros de força, fazendo com que as pessoas respirem pela alma e saiam de uma sessão de reiki renovadas, sentindo que se renasceu, né? Tirou um peso, algo se mexeu dentro de si, dando vida. Esses são os relatos que a gente tem das pessoas quando saem de uma sessão de reiki. Eu convido vocês a virem participar de uma sessão de reiki. Aqui no Lotus a gente tem práticas gratuitas de reiki, né? Gratuitas não, a pessoa traz 1 quilo de feijão. Bom, isso é bom que isso gera uma ação social, né? Uma ação social. E o teu espaço ele fica onde? Ele fica em Engenho Maranguape, no Janga. A gente tem 6 macas que a gente dispõe, tem os reikianos que a gente recebe o grupo de pessoas que fazem as suas inscrições, né? O número do telefone a gente vai deixar disponibilizado. Se você quiser vir fazer uma prática de reiki, você precisa fazer a sua inscrição naquele dia, marcar o horário e naquele horário chegar pelo menos 10 minutos antes para se preparar para entrar na sala e vivenciar a sessão de reiki. E acontece aos domingos, quinzenalmente, nesse endereço que a gente vai disponibilizar aqui. Vocês lá são um grupo, né, que atende lá? Não só você sozinho. É um grupo, principalmente de reikianos, que são formados por mim. Né? São alunos que concluíram o curso de reiki e que estão praticando as aplicações de reiki. Além de exercer a função lá, dando a prática, né, ensinando, você também ensina, professor também, né? Sim. Ensina a prática do reiki. A prática do reiki e ensino, eu formo reikianos. Reikiano. E formo reikianos também para formar reikianos, né? Para formar mestres que vão formar outros reikianos e a gente espalhar o reiki pelo mundo afora, né? O reiki é uma terapia maravilhosa. É bom que através dessas pessoas que você vai formando, você vai trazendo outros grupos de pessoas e outros vai expandindo. Outros a gente vai expandindo e vai trazendo, né? Agora, como você falou, existem alguns limites, né? Existem pessoas que têm preconceito, não sabe, diz, não, isso não é coisa de Deus, porque está trabalhando com energia, então isso é coisa de espiritismo, de reza, de benzedura. Quer dizer, isso é um grande preconceito. O que é que as pessoas têm contra a reza, contra a benzedura? Né? Rezas e benzeduras são coisas maravilhosas, mas tem gente que acha que isso são coisas terríveis, coisas do demônio. E, bom, enquanto o corpo mental estiver pensando dessa forma, vai construir muitos limites de acesso a muitas coisas. E ninguém pode fazer milagre, né? Eu acho que as pessoas têm que aprender a respeitar o espaço do outro. Sim. As indiferenças, cada um tem a sua posição social, sua classe social, sua religião. Então, quando a gente começar a respeitar esse espaço aí, a gente vai começar a viver bem melhor nessa sociedade. É muito importante esclarecer que o reiki não é uma religião. Né? O reiki é uma terapia. Isso, exatamente. Né? É uma terapia. Você está adoecido, não está conseguindo respirar sozinho, você precisa tomar um tubo que vai ali lhe ajudar a respirar. Só que essa respiração não é do corpo. É uma respiração que vai ser na alma. Né? Às vezes, como você falou, a falta de... teu campo energético. Né? Eu não gosto de usar muito o termo alma, porque a gente termina reportando para a questão religiosa. Mas no campo energético, né? Que
que é ali onde vai ser a ação do reiki, né? No campo vibracional. O Oriente tem muito a ensinar também, né? A contribuir. Tem aquela música do Gilberto Gil, né? Que ele diz: se oriente, rapaz. Mas se oriente no sentido de busque no Oriente. Referência a coisas boas. Referências, né? Também. Né? Eu gosto muito do povo oriente, né, no sentido de disciplina. Eles são um povo muito disciplinado em relação à cultura dele. Eles valorizam muito a prática da cultura e levam aquilo ali muito a sério, né? Sim. Coisa que nós aqui brasileiros somos muito preguiçosos, né? Às vezes a gente começa a ir para uma academia, uma semana, duas, na terceira já desiste logo, né? Eles não, eles são muito persistentes, desde o momento que eles nascem até o momento que morrem. Mas nós brasileiros somos muito disciplinados também, né? A gente acorda cedo todo dia para trabalhar e a luta é grande. Mas quando se trata de práticas de boa convivência, essas coisas a gente às vezes deixa um pouco a desejar. Eu compreendo. Mas é isso aí. E lá no teu espaço você não atende com agendamento, como você falou? Isso, agendamento para o Reiki Solidário, agendamento para atividades terapêuticas fora desse programa de solidário, né? Que aí são terapêuticas mais aprofundadas e que a gente tem aqui no Lotus uma proposta de democratizar e fazer, promover o acesso das pessoas a esses tipos de terapias, que são muito difíceis de encontrar por preços baratos, né? O custo é muito alto. Essas terapias são colocadas em spa, em lugares assim, de gente rica, vamos dizer assim, né? Então, o pobre, aquele que trabalha, que está ali no dia a dia, que está tendo seus problemas de estresse, não tem acesso, não tem. O único acesso que tem é a cachaça e ao samba. É o mais fácil. É o mais fácil e mais imediato. Então é importante a gente começar a dar acesso a novas culturas que também atendem essas necessidades de descanso, de lazer, de bem-estar. Trazer isso para a comunidade mais carente. Para a comunidade mais carente, né, que tem o acesso. Aqui no Lotus a gente vê empregadas domésticas, a gente vê pedreiros, oficineiros, né, mecânicos de oficina, vindo fazer reiki, sabe? Assim também como advogados, professores, artistas, todo tipo de gente. E de certa forma eles também desconheciam um pouco que você, através desse teu projeto, você está conseguindo levar para eles. Sim. E a gente ir atingir o maior número possível de gente, né? Através desse podcast que nós estamos fazendo aqui agora, a gente vai ampliar mais gente a conhecer e convidar pessoas a vir, chegar perto e multiplicar essas possibilidades. Com certeza. É porque o nome é tão chique, né? Reiki, que o pessoal só acha, isso é coisa de rico, coisa só para o pessoal que tem dinheiro. Só para rei. Só para reiki, né? Não, mas na verdade... Mas não é isso não. Não é isso não. Na verdade, é uma área que também é para todos, né? É para todos. Para todos. E você tem... Além disso, do reiki, você usa a psicologia agregada ao reiki ou não? A psicologia não acolhe o reiki como sendo uma prática da psicologia. Uma né? coisa separada da outra. É separado. A psicologia ela trabalha com o corpo mental, emocional. Né? São os significantes, o significado, a história de vida, o que leva você a conduzir sua vida de uma determinada forma. Então, é uma terapia que vai funcionar no campo das estruturas mentais. Então, é diferente. O reiki é uma terapia vibracional, energética. Você entra mudo e sai calado. A relação é toda sua com você mesmo, através do toque do outro. Tem nada a ver com psicologia. Agora, a psicologia ela pode reconhecer as experiências psicológicas que uma pessoa tem quando pratica o reiki. Então, elas, através da fala, do discurso, elas falam sobre as coisas que elas vivenciaram e experimentaram no campo psíquico, numa prática de reiki. Então, a gente pode fazer link, né? E pode agregar, integrar, assim como num tratamento médico, num tratamento psicoterapêutico, também integrar o reiki.
une uma coisa com a outra, Com dá a para outra. fazer Dá para fazer. digamos ali, um trabalho conjunto ali com os Sim. dois. Inclusive, muitas questões de resistência à terapia, o reiki consegue quebrar nesse silêncio, nessa relação mais vibracional do que interacional da fala intelectual. Ela consegue fazer muitos avanços dentro do processo psicoterapêutico quando está integrada. A gente pode verificar isso dentro de uma pesquisa formal. A gente falou num ponto de psicologia, depois eu vou querer até a gente fazer um podcast só falando sobre psicologia, Sim. porque tem um tabu aí que as pessoas ligam psicólogo a pessoa louca, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, né, gente? Mas o reiki, ele hoje é uma coisa que é uma prática boa, que é fundamental para o corpo e a alma. Sim, sim. E que você faz isso com maestria ali, que eu já presenciei uma como é que eu posso dizer assim? Você não chama de tratamento, não. Uma sessão. Uma sessão, isso. Já participei de uma sessão ali, vi como é. Achei muito bacana ali. Sim. Posso dizer que a experiência foi boa. Eu não foi comigo, mas eu acompanhei a experiência lá, foi muito boa. Achei muito bacana. Eu vou deixar aqui daqui a pouco todos os contatos do João para que vocês possam lá acessar lá e buscar mais uma informação. Agendar também, que é importante. Isso. Agendar para poder conhecer um pouco mais do trabalho, né? E as portas e o coração estão abertos para receber todos vocês. Um grande abraço. É isso aí, João. João, a gente vai encerrar aqui o nosso podcast. Eu quero te agradecer a tua participação. Se ficou alguma dúvida para o pessoal de casa, deixa aí nos comentários que a gente pode estar passando para o João, ele vai dar uma respondida lá. Ok, né? Eu que então, agradeço. Se despeça para o nosso público aí. Agradeço essa oportunidade imensa que a gente está tendo de divulgar o reiki, de fazer o reiki chegar até você e a gente abrir as portas para que você chegue até nós. Um grande abraço. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima, né? E como é que a gente encerra o nosso reiki, nossa podcast de hoje, João? Como é que o João faz? Namastê. Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. É isso aí. Um abraço, pessoal.